Como escolher os melhores exercícios para calistenia? Você já teve a sensação de, às vezes, estar treinando e não ter resultado? Ou você não vê progresso nenhum no seu treinamento? Seja progresso físico, de performance ou estético? Já teve essa sensação? Pois é, o problema pode estar na escolha dos exercícios. Então, eu vou fazer esse vídeo para poder trazer um embasamento de como a gente escolhe os melhores exercícios na calistenia. Então, basicamente, eu vou abordar aí as três formas, os três tipos de calistenia, os três tipos de exercícios que a gente pode fazer dentro da calistenia, quais são as duas principais musculaturas que existem e como elas são trabalhadas nos exercícios dentro da calistenia. Depois eu vou trazer aqui os padrões de movimento, uma noção de padrões de movimento, para poder a gente juntar todos esses quatro pilares e então conseguir entender qual que é a melhor forma, quais são os melhores exercícios que a gente pode escolher dentro da calistenia. E eu acho que esse vídeo pode ser relevante para você, porque teria sido para mim lá em 2014, mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a treinar calistenia. E eu estava entusiasmado, querendo me aprofundar no tema, e eu basicamente ficava pegando coisas da internet e tentando aplicar, mas eu não achava nada estruturado que me ajudasse a entender melhor como que eu deveria realizar o meu treino de calistenia, como que eu deveria programar ali o meu treino. E isso pode ser um pouco prejudicial, porque basicamente a gente tem duas formas de treinar. Tem uma forma aleatória e a forma organizada. Quando a gente treina de forma aleatória, nossos resultados são aleatórios também, porque cada hora você está fazendo um exercício diferente, cada hora você está fazendo um estímulo diferente, cada hora você está trabalhando uma valência física diferente, com uma intensidade totalmente diferente. Então, acaba que você não consegue ter ali uma constância no seu resultado. Quando o seu treino está organizado, por outro lado, você consegue ser mais previsível nos seus resultados, você consegue ver evolução, você consegue ver progressão e você tem uma lógica por trás daquilo que você está fazendo. Você não está simplesmente copiando coisas da internet que você está vendo, achei isso interessante, vou tentar. Achei isso interessante aqui agora, vou tentar. E toda hora você fica ali pulando de galho em galho. Não, você tem ali uma estrutura organizada que te faça sair do ponto A até o ponto B, que é o objetivo principal que você quer. E justamente por ver essa falta de lógica nos vídeos, nos sites e nos blogs aí da época, né, de calistenia, eu pensei de trazer esse vídeo aqui, essa organização do raciocínio, para a gente começar a entender como que a gente vai fazer o nosso treino de calistenia, partindo da coisa mais básica, que é justamente escolher os exercícios. Quais exercícios eu vou escolher? Então, basicamente a gente vai avançar nesses 5 passos que eu falei no vídeo, e o primeiro deles então seria os 3 tipos de calistenia. Basicamente a gente tem 3 tipos de calistenia. A calistenia artística, a calistenia de performance e a calistenia hipertrófica. Vou dividir nessas 3 classes a calistenia. A calistenia artística é aquela que visa expressar a arte do movimento através da calistenia. É basicamente aquelas manobras, aquela coisa quase que um circo. Parece que a pessoa está num circo, né? Ela faz manobra, ela fica em posições ali que chamam a atenção de qualquer um que esteja ali na praça, onde o praticante está fazendo aquelas manobras, aqueles movimentos, aquelas posições. Essa seria a calistenia que eu chamo de calistenia artística. A calistenia de performance basicamente seria aquela calistenia que são utilizadas por atletas de outras modalidades, por exemplo, lutadores, que eles utilizam como base para performance na atividade deles. Então, às vezes, os lutadores ali eles vão fazer uma coisa mais básica de calistenia, mais voltada ali para a atividade deles. Não tem assim um objetivo em si na calistenia. É mais uma base preparatória de condicionamento físico geral para performance em outro esporte. E teria ali a calistenia hipertrófica,
fazendo agora só um parênteses aqui, é a calistenia ali que tem no protocolo soviético de hipertrofia caseira, é também essa calistenia hipertrófica, que basicamente a gente vai utilizar princípios de hipertrofia dentro de exercícios de calistenia, ou seja, dentro de exercícios que utilizam apenas o próprio peso corporal para estimular a hipertrofia e estimular também força. Então são esses primeiro tópico que a gente daqueles 5 passos, né? O primeiro passo é entender esses 3 tipos de calistenia. E por que é importante a gente entender esses 3 tipos de calistenia? Basicamente, porque a coisa principal que a gente tem que saber é qual é o nosso objetivo. O que a gente quer? O que de fato a gente quer? Ah, eu quero tudo. Não, beleza, quem não quer, né? Ser grande, forte, performar bem, fazer manobras que impressionam a todos. Mas quem quer tudo não tem nada. Então você tem que escolher uma coisa, a principal que você quer. Você pode até desenvolver paralelamente às outras, secundariamente, mas tem que ter uma coisa principal que você quer, é onde você vai focar a sua energia, a sua atenção. Então eu vou direcionar esse vídeo para a calistenia hipertrófica, mas se for do interesse seu, a gente pode depois trabalhar também nos outros tipos de calistenia. Eu vou focar na calistenia hipertrófica porque geralmente é o que o pessoal mais me pede aqui no canal. E mais me pede também nas redes sociais. Então, ela também pode ser ajustada a calistenia hipertrófica para força também. Isso aí é só um ajuste de volume e intensidade. Mas, então a gente entende esses 3 tipos de calistenia e entende então que a gente vai escolher o tipo de calistenia que a gente vai fazer de acordo com o nosso objetivo. Então, se o meu objetivo é ficar lá grandão, fortão, eu não vou focar o meu treino em acrobacias, em arte, em expressão artística do meu corpo através de movimentos corporais. Eu não vou focar nisso. Por quê? Porque meu objetivo não é ficar grande. Agora, não, meu objetivo é expressar arte. É ficar em posições que encantem todos que estejam passando no momento, que eu faça vídeos e aquilo ali viralize pela dificuldade daquele movimento. Aí beleza, então você vai treinar outro tipo de calistenia. Você vai ganhar alguma força e alguma hipertrofia treinando assim? Claro que vai, mas não vai ser otimizado para isso. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o objetivo. Para entender o objetivo, saber o que você quer. Se entender o que você quer, você vai escolher o tipo de calistenia ali de acordo com o seu objetivo. Dito isso, o segundo passo ele tem uma correlação aqui com o primeiro. A gente tem 3 tipos de exercícios que a gente pode fazer em calistenia. Basicamente, a gente tem 2 padrões aqui de tensão mecânica que a gente pode colocar no nosso corpo. Seria os exercícios estáticos e dinâmicos. E dentro dos dinâmicos, a gente pode dividir em acrobáticos e hipertróficos. Então, por isso que eu falei que são 3 tipos, na verdade. Seria um estático e 2 dinâmicos. O estático seriam os holdings, ou basicamente, por exemplo, são manobras que a pessoa entra em uma posição difícil de permanecer e ela fica estática ali. Então você tem desde às vezes da prancha abdominal, né, que é um exercício até comum aí em academias e tudo mais. Não é um exercício muito complexo, mas quando a gente entra nos holdings, a gente também pode ter ali o Dragon Flag, o Man Flag, a planche, o Dragon Flag. Vou tentar explicar o movimento, não. Vou falar os nomes aqui. Quem tiver interesse pode clicar ali depois e pesquisar. Mas teria, por exemplo, o Dragon Flag, o Man Flag, tem a planche, que seria como se fosse uma flexão com os pés, que os pés ficam no ar. Ficam só sustentados ali pelos braços. Handstand ou plantar bananeira são posições ali que a gente chama de holding. Você vai ficar numa posição difícil e segurar ela por determinado tempo, por determinados segundos, por exemplo. Seria o holding. E dentro dos 2 dinâmicos a gente tem os acrobáticos e os hipertróficos. Os acrobáticos seriam aqueles movimentos tipo a pessoa faz, por exemplo, o muscle up, que ainda poderia ser hipertrófico, mas tem alguns outros movimentos, quando a gente vê esses vídeos de calistenia, que a pessoa às vezes fica rodando, girando na barra, ou dá um impulso, passa para cima, dá uns mortal, pega na barra e vira, e gira para cá, gira para lá, esses movimentos muito acrobáticos. E tem os que eu chamo de hipertrófico, que seria basicamente os básicos aí, são os exercícios dinâmicos que são básicos
que a gente pode citar, aí, por exemplo, a flexão, o agachamento, a barra. Esses exercícios aí são um bom exemplo do que seriam os exercícios dinâmicos básicos ou hipertróficos. Então, em primeiro lugar, saber os tipos de calistenia e qual o seu objetivo principal, para você escolher o tipo de calistenia adequado para o seu objetivo. E o segundo ponto é a gente entender que tem basicamente essas 3 classes de exercícios dentro da calistenia que se correlaciona, né? Esse segundo passo aqui se correlaciona com o primeiro, e agora o terceiro passo são os 2 tipos principais de musculatura. A gente basicamente tem as musculaturas estabilizadoras e as musculaturas motoras. As musculaturas estabilizadoras são aquelas que vão como o próprio nome sugere, vão te estabilizar. Elas vão estabilizar ali o seu corpo para ele não colapsar durante aquele movimento. Então, quando eu estou, por exemplo, estou fazendo uma barra, eu quero que apenas aqui o meu ombro, o meu cotovelo ali se movimentem. Eu não quero que o resto do meu corpo se movimente. Ele vai ficar estático, tem que ficar estável. E aí eu vou gastar uma energia para manter ele estático. Eu não quero que ele se movimente, eu quero que só aquelas articulações se movimentem. Então, todo exercício ele vai ter uma parcela que a gente vai gastar de musculatura estabilizadora e de musculatura motora. Motora é aquela musculatura que faz o movimento, que movimenta a articulação. Então, vamos supor, as principais aí que o pessoal conhece da musculação, né? É o bíceps, é o tríceps, o peitoral, o dorsal, quadríceps. Ou seja, são a musculatura ali que está realizando o movimento da articulação. E o que acontece? Quando a gente trata de hipertrofia, os músculos que hipertrofiam de maneira significativa são as musculaturas motoras. Então, a gente tem que ter o nosso foco em estimular a musculatura motora e não a musculatura estabilizadora. É lógico que a gente também não pode negligenciar a musculatura estabilizadora, porque senão a gente começa a gente não tem um fundamento ali para poder crescer ali a nossa casa. Só que no que tange a calistenia, essa não é uma preocupação que a gente tem que ter, porque todos os movimentos que a gente vai fazer da calistenia, eles vão exigir em algum grau a musculatura estabilizadora. Isso aí pode ser um problema, não treinar musculatura estabilizadora, por exemplo, para quem treina em academia e faz só máquina. O que acontece? A máquina, ela consegue te dar uma hipertrofia maior da musculatura motora. Por quê? Porque ela está tão estabilizada ali em movimento que você não precisa gastar energia estabilizando nada. Você só precisa fazer força na musculatura motora. Então você vai lá, entra numa máquina, a máquina estabiliza todo o movimento e você só faz a parte motora do movimento. E aí você consegue ali, às vezes, focar muito um músculo na hipertrofia daquele músculo. Só que quem fica treinando, às vezes, só assim, pode acabar criando uma hipertrofia disfuncional. Porque o músculo fica grande, fica forte, mas ele não consegue transportar isso para a vida real. Porque na vida real, tudo que a gente vai fazer que exige força, exige um certo grau de musculatura estabilizadora. E se a pessoa cresce toda essa musculatura sem treinar nada de musculatura estabilizadora, ela dificilmente consegue transportar isso para a vida real. Então, às vezes, não é incomum a gente ver aí esse cara que é grandão, fortão, e que a gente precisa, às vezes, para carregar alguma coisa pesada no dia a dia, o grandão não consegue. Isso não é incomum da gente ver. Parte é por causa dessa questão. A pessoa trabalha só em máquinas, ela desenvolve só as musculaturas motoras, quase nada de estabilizador e não consegue transferir então aquela força que ela tem na musculatura motora para a vida real, nos desafios da vida real. Agora, por outro lado, quando a gente gasta muita força, digamos assim, na musculatura estabilizadora, a gente consegue dar pouco estímulo na musculatura motora. Aí a gente vai para o outro extremo. Então, por exemplo, quando a gente vê esses vídeos assim de pessoa fazendo um agachamento em cima de uma bola. O fato da pessoa estar ali em cima de uma bola exige muito mais da musculatura estabilizadora dela. Porque quando ela está em cima da bola ali, ela tem que gastar energia, gastar força para não cair da bola, para se equilibrar na bola. Então,
sobra menos força, digamos assim, para ela gastar com a musculatura motora que vai fazer ela levantar e agachar, levantar e agachar. Basicamente é assim, quanto mais força você gasta na motora, na estabilizadora, menos você gasta, menos sobra para você gastar na motora. Então por isso que às vezes os fisiculturistas, que a intenção deles é desenvolver ao máximo a musculatura motora, por isso que geralmente eles treinam muito com máquinas. Por quê? Porque para o esporte deles, o que faz sentido é a musculatura que está aparente ali para o juiz julgar. Ele não vai ter que fazer um desafio ali no palco de carregar nada ou de demonstrar essa performance, essa força em desafios da vida real. Então, para ele faz sentido, talvez, treinar com muita máquina. Mas aí, quando a gente, às vezes, cria muita instabilidade no movimento para treinar a musculatura estabilizadora, talvez a gente prejudique um pouco a hipertrofia. Como eu disse, por exemplo, quando a gente faz então o agachamento em cima de uma bola, esse não é o melhor exercício para desenvolver hipertrofia. Ele pode ter as suas aplicações. Às vezes a pessoa, o objetivo dela não é crescer. Às vezes o objetivo dela é justamente treinar ali a estabilidade, a musculatura, o equilíbrio, trabalhar mais a musculatura estabilizadora, porque às vezes na aplicação para ela ou no esporte dela isso faz sentido. Então, às vezes, para aquele objetivo, essas questões fazem sentido. Agora, para a hipertrofia, não faz sentido. Então, a gente não pode instabilizar demais o movimento. Como eu disse, na calistenia, os movimentos básicos já vão trabalhar de maneira satisfatória a musculatura estabilizadora. O que a gente tem que tomar cuidado é para não instabilizar demais o movimento. Então, por exemplo, eu estou fazendo a flexão com 2 braços. O movimento está bacana, está estável e está trabalhando bem a minha musculatura estabilizadora num ponto bacana, sem excesso. Porém, eu vou fazer a flexão de um braço só, por exemplo. Quando eu vou fazer a flexão de um braço só, eu crio uma instabilidade no movimento que vai me exigir mais da minha musculatura estabilizadora. Então, por mais que eu aumente a carga no meu braço ali, né, que antes a carga estava dividida em 2 braços, agora a carga está dividida em um braço só. Mas como eu estou gastando mais força na minha musculatura estabilizadora, eu não estou conseguindo, então, aplicar toda a minha parcela de força que eu poderia aplicar na flexão de um braço só. Então, por exemplo, como que eu resolvo esse problema se meu objetivo é hipertrofia? Eu posso, às vezes, dar uma leve estabilizada com esse braço aqui, com esse braço aqui, ó, eu encosto na parede, sem ter que fazer força com ele, só para estabilizar o movimento. Porque aí assim eu gasto menos força na musculatura estabilizadora e aí eu consigo concentrar mais força na musculatura motora. Agora, isso faz sentido para quem? Para quem está visando, por exemplo, hipertrofia com calistenia. Então a gente tem que ter essa noção de musculatura estabilizadora e motora e tem que entender que na calistenia a gente já vai trabalhar a musculatura estabilizadora de modo eficiente, então que a gente não deve instabilizar demais o movimento a ponto de gastar muita força na musculatura estabilizadora e perder ali força que poderia estar sendo gasta na musculatura motora. Então, essa ficou meio teórico demais, é só para a gente entender então que a gente não faz coisas muito instáveis. O movimento, quando a gente precisa, quando for necessário, a gente estabiliza o movimento só para a gente poder conseguir então concentrar mais força na musculatura motora. Então vamos lá, falei sobre os 3 tipos de calistenia, falei sobre os 3 tipos de movimento que existe, as 2 musculaturas principais, a motora e a estabilizadora, e agora vamos falar sobre os padrões de movimento. A calistenia, basicamente, os treinos de calistenia, a gente divide em padrões de movimento. Basicamente, a gente tem 2 padrões possíveis, empurrar e puxar. Empurrar e puxar, empurrar e puxar. E a gente também tem, aí a gente pode subdividir isso. A gente tem empurrar e puxar com os braços, empurrar e puxar com as pernas. Quando a gente faz movimentos de empurrar com os braços, a gente vai trabalhar basicamente peito, ombro e tríceps. E quando a gente faz o movimento de puxar com os braços, né, às vezes na barra fixa, é um movimento de puxar. A gente vai treinar dorsal e bíceps. E com as pernas, quando a gente faz o movimento de empurrar com as pernas,
a gente vai estar trabalhando geralmente o quadríceps e glúteo, e nos movimentos de puxar com a perna, a gente vai estar trabalhando a parte posterior da perna. Além disso, a gente ainda pode subdividir. Por exemplo, na hora que eu falo em empurrar com os braços, eu ainda posso ter empurrar horizontal ou empurrar vertical. Quando eu estou empurrando horizontal, eu estou dando mais enfoque no peito e menos no ombro. E quando eu estou empurrando vertical, eu estou dando mais enfoque no ombro e menos no peito. E também eu posso fazer a mesma lógica para puxar com os braços. Eu posso puxar horizontal, ou vertical, ou posso puxar horizontal. É interessante a gente ter uma certa equilíbrio entre esses padrões de movimento para a gente poder trabalhar todas as musculaturas e também trabalhar as musculaturas em angulações diferentes, porque cada exercício ali vai trazer às vezes uma tensão diferente em um ponto diferente da musculatura. Então a gente vai estimulando a musculatura por inteiro, por completo, não deixando assim pontos fracos na musculatura. Então, por exemplo, eu não vou ficar fazendo só empurrar horizontal. Eu vou fazer empurrar vertical também. Por quê? Porque eu quero que minhas musculaturas estejam trabalhadas nos mais diversos ângulos possíveis. E assim eu não crio elos fracos dentro da minha musculatura. Então, só para exemplificar, vamos colocar aqui, ó, empurrar horizontal, basicamente é o quê? É flexão paralela. Empurrar vertical vai ser aí o handstand push-up, vai ser flexão pike, vai ser movimentos desse tipo. Puxar vertical, vai ser a barra fixa, pegada pronada, pegada supinada. Puxar horizontal, vão ser a remada australiana, por exemplo. Empurrar com as pernas, vão ser os exercícios de base de agachamento. Agachamento, passada, pistol, búlgaro, skater, squat, step up. São os movimentos de empurrar com a perna, que estão trabalhando aí o quadríceps e o glúteo. E os movimentos de puxar, a gente pode falar isso do bom dia, da flexão nórdica, por exemplo, que vão trabalhar a musculatura posterior da perna. A gente ainda pode colocar aí movimentos isoladores da panturrilha, por exemplo. Aí a gente tem um treino completo aí do corpo e pode colocar um isolador de abdômen, por exemplo. Então, a ideia desse vídeo é a gente trazer esse contexto teórico primeiro, para a gente começar a entender o porquê que alguns exercícios são bons para calistenia e outros são bons para hipertrofia e outros não são. Então, baseado então nesse preâmbulo aí, desses 4 passos aqui, quais seriam então os exercícios bons para a calistenia? Então vamos lá. Exercícios bons para a calistenia vão ser os exercícios que são dinâmicos, mas não são os dinâmicos acrobáticos. Por quê? Entre dinâmico e holding primeiro. O holding ele mantém uma força em isometria. Só que para a hipertrofia, a gente precisa de estímulos dinâmicos. A gente precisa de repetições, não de segurar segundos em uma posição. Então seriam os exercícios dinâmicos os mais apropriados para hipertrofia. Dentro do dinâmico a gente tem ali os dinâmicos básicos e os acrobáticos. Só que além do estímulo ser dinâmico, a gente também precisa de tempo sob tensão. A gente precisa ali acumular tempo que tem tensão no músculo. Quando a gente faz movimentos muito acrobáticos, eles são muito explosivos, né? Você não puxa devagarzinho para poder dar um mortal na barra. Você não fica girando na barra ali, por exemplo, de maneira devagar. Esses movimentos são muito explosivos. E os movimentos explosivos, eles têm pouco tempo sob tensão. Então, por isso que, para a gente ter então uma boa hipertrofia, a gente vai precisar de estímulos dinâmicos e que geram bom tempo sob tensão. Então é por isso que os exercícios que são dinâmicos básicos são os que eu chamei de hipertrófico, porque eles são dinâmicos e eles dão um bom tempo sobre tensão. Em relação então agora ao tipo de musculatura, né, que seria o outro ponto importante, é a gente fazer movimentos que são mais estáveis e não movimentos muito instáveis. Então, por exemplo, em vez de eu fazer só o pistol squat, eu posso fazer um pistol squat estabilizado. Que aí eu não gasto tanta minha força
na musculatura estabilizadora e consigo concentrar mais força na musculatura motora. Ao invés, por exemplo, de eu fazer a flexão de um braço, eu posso fazer a flexão de um braço estabilizado. Eu posso fazer a barra de um braço estabilizado ou variações desses exercícios também, né? Então eu vou, como na calistenia ela já é inerentemente, ela já tem um bom trabalho de musculatura estabilizadora, eu não preciso me preocupar em trabalhar a musculatura estabilizadora, eu tenho que me preocupar em não trabalhar ela em excesso. Então, por isso, todos os movimentos que forem possível eu estabilizar dentro da calistenia, eu vou estabilizar para poder dar um foco maior para a musculatura motora. E aí, dentro dos padrões de movimento, eu vou ter ali uma proporção entre os exercícios de cada padrão de movimento para poder trabalhar meu corpo por completo, trabalhar meu corpo por completo e ter assim uma harmonia no desenvolvimento muscular. Essa é uma aula mais introdutória do porquê de determinados exercícios serem bons e outros ruins, mas é lógico que isso não é o suficiente para hipertrofia. Em outros vídeos eu vou adentrar em como ajustar o volume, a intensidade, que são outros fatores importantes para a hipertrofia também. Mas nesse vídeo eu queria trazer primeiro essa conceituação teórica que me ajudou bastante a entender por que eu deveria fazer alguns exercícios e não outros. Então, retomando aqui, a gente tem duas formas de treinar, seria uma aleatória e organizada. Na aleatória, nossos resultados são aleatórios e quando a gente tem uma estrutura organizada, pensada, planejada, a gente consegue ter resultados mais previsíveis, a gente consegue ver a evolução, consegue ver a progressão. E para a gente poder ter uma estrutura organizada, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, nos exercícios que vamos escolher. É lógico, depois a gente vai tratar sobre o volume, intensidade, como que ajusta, etc. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais exercícios a gente tem que escolher. E para a gente escolher os melhores exercícios, a gente tem que saber primeiro qual que é o nosso objetivo. E escolher então a calistenia que é voltada para o nosso objetivo. Depois a gente tem que entender os tipos de movimento que existem. E se o nosso objetivo é uma calistenia hipertrófica, por exemplo, nós vamos escolher os movimentos dinâmicos básicos. Por quê? Eles me dão o estímulo dinâmico, que é necessário para a hipertrofia, e não o estático. Ao mesmo tempo, eles vão me dar tempo sobre tensão. Não vão ser movimentos muito rápidos demais. São movimentos mais controlados. Outro ponto importante seria, então, a musculatura estabilizadora e motora. A calistenia já trabalha bastante a musculatura estabilizadora. Eu tenho que me preocupar em não trabalhar ela demais. Então, nos movimentos, quando a gente for fazer o ajuste de intensidade, isso aí eu vou tratar no próximo vídeo, mas quando a gente vai fazer o ajuste de intensidade, a gente tem que tomar cuidado para na hora que a gente está ajustando, aumentando a intensidade, a gente não acabar instabilizando o movimento. Então, sempre quando for necessário, a gente vai criar um artifício de estabilização no movimento para que a gente possa continuar focando o nosso estímulo na musculatura motora, porque é a musculatura motora que hipertrofia. Embora a musculatura estabilizadora seja importante, se o nosso objetivo é hipertrofia, então nós vamos focar a nossa força na musculatura motora. E por fim, então, eu falei sobre os padrões de movimento ali que existem, que são a base sobre a qual a gente estrutura nossos programas de calistenia. Nos próximos vídeos eu vou ir adentrando nessas outras variáveis ali, conforme eu falei, como que eu vou fazer para dividir um treino, qual que é o volume, qual que é a intensidade. A gente vai ir conversando sobre isso. E então, se você quer aprender mais sobre isso, já aproveita, já se inscreve aí no canal para você se manter atualizado sobre a divulgação dos novos vídeos e ir acompanhando aí essas explicações. E também, se você tiver dúvida, coloca aqui nos comentários, porque a gente pode ir gravando vídeos explicando as dúvidas de cada um de vocês para que esse conhecimento possa chegar da maneira mais assertiva a cada um. Se você já tem pressa e já quer pegar uma estrutura pronta, tenho também o protocolo soviético de hipertrofia caseira e também tem outros projetos dentro do protocolo soviético, tanto para performance quanto para hipertrofia, treinando em casa ou na academia. Você pode clicar lá no link da bio, lá no link do canal, que vai ter lá uma página detalhada explicando para você mais sobre o projeto. Mas nesses projetos eu não adentro tanto na teoria, igual é o objetivo que a gente vai explorar aqui no YouTube. Lá nos cursos, a gente já tem, na verdade, uma estrutura pronta
que a pessoa não tem que entender tanta teoria. Ela só vai pegar aquela estrutura pronta, fazer o teste, ver qual que é o nível de condicionamento dela e aplicar então ali a estrutura pronta e as progressões conforme vai sendo o desenvolvimento dela. Se você quiser essa estrutura pronta, já tem lá no link da bio, é só clicar lá e conhecer melhor o projeto Protocolo Soviético. E já se inscreva no canal também para a gente ir desenvolvendo aos poucos aqui toda a teoria por trás da lógica desse tipo de treinamento. Se você curtiu, também considere dar o like aí e compartilhar com o seu amigo que possa se beneficiar deste vídeo. É isso aí, tamo junto e até a próxima.